A gente está aqui de novo no quadro do Doutor Responde, trazendo para vocês o segundo caso dessa semana, no qual eu, Leonardo Colari, advogado, a Eduarda, nossa estagiária, a gente vai analisar juntos com vocês, compartilhando anonimamente o caso para que também, eventualmente, se a dúvida do caso for a sua, você também tenha conhecimento, trazendo um pouquinho mais dos bastidores aqui do direito, que não é só a distribuição de peça, também tem a parte humana da coisa, que é analisar o caso a caso. Isso é muito importante. Como a gente vai, só para fazer uma breve introdução, não sei se vocês viram, muita matéria na mídia falando sobre dívida de uma construtora de São Paulo, eu não posso falar o nome, mas é uma construtora muito grande, que está com quase 300 milhões de dívida e com atraso de diversas obras, tá? Vocês já devem ter pego o gancho, o que a gente vai falar aqui é um caso de atraso de obras. Vamos lá. Opa, bom dia. Eu, na realidade, gostaria muito de morar no imóvel, né? Comprei com o intuito de morar lá, era um sonho, né, a ser realizado, e acabei comprando a unidade que era do permutante, né, então eu já paguei tudo. Era para ter sido entregue em 2025, né, então já faz um ano, né, que eu tô sem a minha casa para morar, está em construção, né, eles prometeram para esse ano, 2026, mas eu passo na frente uma vez por semana lá, eles estão avançando nas obras, mas está muito lento e eu duvido que fique para esse ano. Eu acredito que vai ficar para o ano que vem, pelo andar da carruagem. Eles não desistiram, eles estão fazendo, tem muita gente envolvida, não sou só eu, mas eu não queria meu dinheiro de volta, né? Eu queria algum tipo de indenização, né, pós-entrega aí, para compensar esse tempo de espera. Vamos lá, é justamente sobre isso que a gente está falando aqui no atraso de obras. O atraso de obras, você comprou, né, através de um contrato de compra e venda. Esse contrato ele é bilateral. Então, por que bilateral? Porque tanto a construtora tem direitos e deveres, quanto você tem direitos e deveres que assinou como comprador. A bilateralidade, ela exige que os direitos sejam equivalentes. Então, por exemplo, multa de atraso. Quem atrasa tem o dever de pagar a multa. A multa, ela tem a finalidade do quê? De coibir, de impedir que aquele caso, né, de atraso se repita. Adicional a isso, por que tem um prazo definido no contrato para a entrega das chaves daquela unidade? Porque a pessoa que comprou um imóvel eventualmente paga aluguel. Então ela precisa ter a previsibilidade de quando que ela vai poder mudar, quando que ela tem que avisar o locador, que é o proprietário do imóvel que ela mora, que ela vai sair. Ela precisa eventualmente fazer alguma benfeitoria de devolução do imóvel, como uma pintura, caso tenha algum dano. Ela precisa providenciar caminhão de mudança, fazer a reforma do apartamento que ela recebeu. Então, tudo isso envolve planejamento financeiro, envolve outras pessoas e outras responsabilidades. Então, é algo muito relevante. Sem contar que toda compra que você faça, seja para moradia ou para investimento, você está fazendo um negócio. Como negócio, ele exige uma rentabilidade, né? Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bilateral e bom. Então a construtora vende, quer receber, quem comprou quer receber o bem que foi adquirido. Então, quando a gente pega um contrato de imóvel que foi comprado na planta e que tem atraso já de um ano, adicional às questões relativas, né, ao custo do aluguel da pessoa que está sem receber o imóvel, você ainda tem vinculado a isso o que ela está deixando de receber se porventura ela alugasse aquela unidade como indenização por isso. Sem contar a multa pelo atraso, sem contar a suspensão da correção do valor de evolução de obras desde a data em que o contrato estipulava a entrega de chaves. Então tudo isso tem que ser somado, feito um cálculo e apresentado para que a construtora faça esse pagamento. Voluntariamente a gente entende que não vai acontecer, porque se a construtora está com dificuldade financeira para fazer essa obra, e aí eu dei a introdução falando sobre uma construtora muito grande de São Paulo, que está com várias obras atrasadas e um patrimônio de mais de 300 milhões de dívida. Lógico, né? Desde a quebra da Encol em 1995, a gente tem a Lei do Patrimônio de Afetação. O que é isso? A Lei do Patrimônio de Afetação, ela traz uma questão que é muito relevante. Quando a Encol, em 1995, faliu, ela tinha um único CNPJ para todos os empreendimentos que ela estava construindo. Então, todo mundo pagava numa única conta e você não conseguia identificar a origem do dinheiro de entrada e de saída, para qual obra ia, para onde ia. Então, o que acontece? Os mutuários da Encol tiveram muita dificuldade para conseguir saber qual era a verba de cada um dos empreendimentos para poder concluir as obras, já que a construtora faliu definitivamente. Com a Lei do Patrimônio de Afetação, cada empreendimento hoje ele é constituído através de uma SPE. O que é uma SPE? É uma sociedade com uma finalidade específica, ou seja, esse empreendimento ele tem um CNPJ que nasce exclusivamente para
ter a duração daquela obra, né? Então, qual a finalidade dele? É constituir o projeto, aprovar o projeto, desenvolver as unidades, vender as unidades, entregar as unidades e transferir essas unidades para os compradores. A partir desse momento, essa empresa ela é encerrada e aí cada unidade vai ser daquele adquirente, né? Do comprador, no caso. Nesse caso atual, desse cliente que a gente está discutindo aqui, ele tem uma unidade, tem uma SPE formatada, o patrimônio dessa construção como um todo não sofre risco de ser alienado, né, empenhado, penhorado para o pagamento dessas indenizações, mas sim o ativo circulante, o patrimônio dessa construtora no geral ou dos sócios no caso de uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, se você, assim como esse cliente, também está vivenciando um caso de atraso de obras, saiba que você tem direito sim a essa indenização. Você tem direito, inclusive, a um distrato, né, uma rescisão do contrato por culpa da construtora, caso seja vinculado, né, à sua vontade. Lógico que você precisa decidir se essa é uma estratégia que te atende, se você quer comprar outro, se você vai aguardar aquele empreendimento. Às vezes a localização ela é exclusiva, ela é muito funcional para você e aí acaba compensando a espera. Mas ainda assim, que mesmo que você não rescinda o contrato, você ainda tem o direito à indenização. Então, se você está nesse cenário, entre em contato com a gente que a gente vai trazer aqui um time de especialistas para te atender e buscar o seu direito, tá bom? Agora, depois desse caso, espero que tenha ficado claro para vocês.